Obrigado, Deus, por tanto amor, por graça e misericórdia demonstrada a nós. O Senhor nos amou, mandou o teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Ele veio, morreu, e Ele foi assunto aos céus, ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele está preparando-nos um lugar. Ele disse que quando estivesse tudo pronto, Ele voltaria para nos buscar. O Deus a quem nós servimos é o Deus de promessas. Um Deus que não é como nós, que não cumpre as suas promessas. Ele cumpre todas as suas promessas. Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Ele cumpre as suas promessas em nós. Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos Tem essa plena convicção. sempre atentos,
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mais uma vez, Deus de promessas, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Obrigado, Deus. Todas as coisas podem passar, mas o Senhor não. A convicção que nós temos, ó Deus, de que o Senhor se faz presente. A convicção que nós temos, e uma das promessas que o Senhor fez a nós, é que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E com base nessa promessa que nós, ó Pai, esperamos ansiosamente a Tua volta para levar-nos, ó Pai, para viver na eternidade com o Senhor. E louvemos ao Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, Deus da maravilhosa graça, um Deus em quem nós podemos descansar. Nos nossos lábios esteja sempre um louvor, ó Pai, que reconheça a Tua grandeza, o Teu poder, a Tua santidade. Obrigado por essa oportunidade e privilégio de poder expressar isso.
Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para mais um Ao Redor da Mesa. No mês de setembro, como vocês já sabem, nós estamos tratando sobre o tema da educação. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de refletir aqui sobre a cosmovisão e a sua relação com a educação. O reverendo Flávio muito bem pontuou a questão da doutrina da criação, também a queda, a redenção e a consumação, e como todas essas coisas influenciam na educação. Eu estou aqui muito bem acompanhado, inclusive, do reverendo Flávio, do reverendo Nelson e do presbítero Rodrigo, não é, que vai participar conosco aqui hoje também. Me sinto honrado de estar ao lado deles aqui, aprendendo, é muito bom. Inclusive, antes de começar o programa, a gente tem um papo gostoso, a gente aprende, né? Eu me sinto muito abençoado em estar aqui com os meus irmãos, né, nesse dia, tá? Então, eu espero que você esteja atento às coisas que vão ser faladas aqui. Nós estamos utilizando a palavra de Deus como a nossa base para que nós glorifiquemos a Deus em todas as coisas, né? Tenha isso em mente. Nossa base é sempre a palavra de Deus. Nós partimos da palavra de Deus, nós caminhamos pela palavra de Deus, para a palavra de Deus. Nós temos sempre esse referencial, a Bíblia, como o nosso guia, a nossa regra de fé e de prática. Então, hoje nós vamos refletir sobre o papel da família na educação. Depois de um pequeno vídeo, nós continuaremos. Infelizmente, a maioria dos livros despreza aquela fonte maior de conhecimento, que é a própria palavra de Deus, mas você não vai encontrar nenhum documento histórico que venha substanciar essa conclusão que ele coloca aqui. Mas a criança de 9, 10 anos, que está talvez, possivelmente na faixa etária aqui de assimilação, ele vai para casa e vai dizer, olha, aquilo que vocês estão me dizendo aí, né, e fala para os pais que são cristãos, que estão falando do povo hebreu e da igreja que está colocando, não é verdade, porque o livro de história diz que a adoração era de rios, fontes, poços, árvores, montanhas. E aí o texto diz que posteriormente eles passaram por uma fase de monolatria. E aí ele explica o que é essa monolatria que ele está categorizando aqui. É a adoração exclusiva de um único Deus, sem, contudo, negar a existência de outros deuses. Também é uma fantasia aqui, fruto da imaginação do autor. A história do povo hebreu que nós temos é aquele pilar: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E não havia comparação com os deuses que eram humanos, fruto da projeção humana, e que eram colocados ali como alvo de adoração pelos povos vizinhos. Aquilo era sempre identificado como falsa religião. E aí ele continua dizendo, o monoteísmo, segundo alguns, teria surgido com Moisés, só se definiu plenamente entre os séculos VII e VI a.C., com o trabalho de grandes profetas como Isaías, Miqueias e Amós. A revolução religiosa desses profetas consistiu na afirmação do monoteísmo, pregavam que Jeová era o único Deus universal, pregavam também a prática da bondade e da justiça. Miqueias afirmava, o que o Senhor quer de ti é que pratiques a justiça, ames a misericórdia, acompanhes humildemente o teu Deus. A religião hebraica era também salvacionista ou messianista, isto é, acreditava na vinda de um Messias salvador de um povo. Também transparece nesses últimos trechos aqui essa visão de que há uma evolução da religiosidade e, na realidade, isso só foi se definir no século VII ou VI antes de Cristo, e não vê uma continuidade de um Deus que se revela na história daquele povo e que recebe a adoração e que vai se revelando, uma revelação que vai sendo compilada em documentos que nos são legados à igreja neotestamentária, o Antigo Testamento como base, o Novo Testamento complementando, explicando, aplicando tudo aquilo que estava lá colocado. Então, esse é um texto de história geral. Na realidade, ele está ensinando uma falsa religiosidade. Por isso que nós dizemos que o texto acadêmico tem que ser feito uma triagem para que nós saibamos aonde estão as
distorções. Bom dia, presbítero Felipe, bom dia, reverendo Nelson, presbítero Rodrigo, bom dia a você que está aqui nos acompanhando, você que está assistindo também essa transmissão. Quero dizer a vocês que estão aqui comigo na mesa que é uma alegria, um prazer poder estar com vocês aqui, poder fazer parte dessa roda de bate-papo aqui, que eu tenho certeza que vai ser muito edificante, vai ser muito instrutivo, né? Como o presbítero Felipe anunciou, dentro desse tema geral aí de educação cristã, hoje nós vamos falar do papel da família nesse contexto, né? E, presbítero Rodrigo, eu acho que seria muito interessante a gente iniciar a abordagem fazendo assim uma perspectiva assim, dessa relação, né? Como que a gente deve entender família, igreja, Estado, escola, né? Como que se dá essa relação aí num contexto de educação cristã? Como é que você vê essa questão aí? Ótimo, bom dia a todos, bom dia pastor Flávio, bom dia Felipe, bom dia pastor Nelson. Antes de mais nada eu registro minha gratidão, né, por essa oportunidade e também tenho que confessar que hoje, meus queridos, eu me sinto como um marisco entre o mar e o rochedo, com esse time de feras, com essa turma de bamba, e eu tenho que dizer que no embate entre o mar e o rochedo é o marisco que sofre, mas Deus vai nos dar graça em nome de Jesus. Mas enfim, vamos abordar então o primeiro ponto, o primeiro tema que foi colocado, né, e o pastor Flávio está nos lançando já uma proposta de discussão a respeito, né, da educação e do papel da educação. É dever da família, dever da escola, né, do Estado, da igreja. Como é que fica essa situação, né? Afinal de contas, a educação é uma ação colaborativa. E se ela é uma ação colaborativa, ela envolve a participação em que medida, né, e grau de influência de quais atores sociais, de quais instituições, enfim, queridos. Não sei se você já teve uma percepção, se os irmãos estão tendo uma percepção, quem acompanhou ao redor da mesa da semana passada, talvez já esteja identificando, né, que há uma solução de continuidade do tema da semana passada, né, que lançou, né, as bases para nós podermos discutir o papel da família na educação. Tudo passa por uma questão de compreensão da cosmovisão cristã, da cosmovisão, né, e da cosmovisão cristã como uma realidade que tem que permear as nossas vidas. E, de fato, como muito bem assentado pelo pastor Flávio, né, na semana passada, no domingo passado, as questões afeitas à criação, à queda, à redenção e à consumação de tudo e de todas as coisas em Jesus Cristo, né, e através do senhorio dele expresso, né, em relação a tudo, né, isso deve permear realmente os nossos horizontes. E quando nós olhamos e lançamos o olhar para a educação, queridos, isso deve preencher os nossos horizontes de tal modo, não é, que nós não possamos nos esquivar, né, fugir da compreensão clara, inequívoca, de que o Deus dos nossos pais deve ser cultuado, e essa oportunidade é um legado para as nossas casas, para as nossas famílias. Mas talvez quem esteja ouvindo isso está pensando assim: poxa, não é bem isso o que se advoga por aí afora, o que está expresso, não é isso que está representado na nossa cultura, nas nossas produções midiáticas e tudo mais. E infelizmente, queridos, realmente nós percebemos que a missão da educação, ela é diluída entre diversos atores, diversos supostos protagonistas, e o interessante é nós lançarmos o olhar para diversas fontes de referência e vermos que muitas vezes tenta-se tirar esse protagonismo e essa importância fundamental, da família e da família cristã, dos lares calcados, no caminho do Senhor, no caminho do Evangelho, E nós percebemos, por exemplo, até no âmbito do brasileiro, na nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, aponta
que a educação é um direito de todos, e a gente acha que bacana, que coisa boa. De fato, a educação deve ser, né, pastor Flávio, né, como um advogado, um especialista da área do direito, um direito, uma prerrogativa de todas as pessoas. Mas, por outro lado, a Constituição coloca e complementa, é um direito de todos, mas é um dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade. E é interessante que existe uma tomada de posição. Coloca-se a missão da educação confiada ao Estado em primeiro lugar e depois aparece a família, como se o Estado estivesse em pé de igualdade. E de fato, queridos, nós percebemos que não é só a Constituição, não é só o sistema jurídico, mas de fato nós estamos envolvidos, não é? E de certo modo, diversas cosmovisões, elas perpassam os nossos relacionamentos, as nossas relações, não é? Pessoas de diferentes mentalidades, né, nos cercam, nos envolvem, e nós estamos ligados a essas pessoas nos nossos relacionamentos do cotidiano, no nosso trabalho, nos nossos afazeres mais corriqueiros, é num caixa de supermercado, não é? É nas situações mais comezinhas da vida. Mas, se nós compreendemos que a palavra de Deus é o nosso referencial, a nossa regra de fé e de prática, nós devemos nos atentar a esse conteúdo precioso e não há dúvidas de que entre tantos possíveis colaboradores no contexto da missão reservada à educação, eu compreendo, não é, que tudo deve começar com essa visão incutida pelos pais e pelas mães, né, pelos pais então, né, e as mães naturalmente, no contexto dos lares e a partir dos lares também nas igrejas, enquanto instituições que expressam o corpo, não é, o corpo de Cristo, no sentido de nós incutirmos, a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 6, fala nós inculcarmos nos nossos filhos, nós falarmos dessas verdades de dia e de noite, ao nos levantarmos e até a hora de dormirmos, de que Jeová, nosso Deus, é o único Deus. E queridos, falar a respeito dessa visão, desse referencial, desse senso de prioridade em relação às coisas do mundo, é falar na educação em sua perspectiva mais genuína, não é? E aí nós conseguimos compreender que as bases da educação estarão lançadas, não simplesmente, não é, uma educação no sentido de que a educação do meu filho começa ao desenvolver o domínio dos grafemas, ou dos fonemas, ou a alfabetização, não. A educação já começou à medida em que aquelas palavras são doces aos ouvidos dos nossos filhos, a mente deles que começa a perceber e assimilar aquelas verdades e ao coração deles. E uma vez compreendidas e encharcados, permeados dessa verdade, isso há de fazer diferença. E queridos, para mim, né, entre tantos atores, né, eu sei que aqui nós temos a possibilidade de diferentes opiniões, mas eu perfilho o posicionamento de que a família, e a partir da família, a igreja, como uma representação das famílias, a essas, né, instituições, né, e também, né, não só numa perspectiva institucional, mas numa perspectiva mesmo relacional, essas expressões, né, da graça de Deus no seio social pertencem genuinamente à missão e à compreensão genuína, né, do que é e de como se expressa a educação. Beleza, meus queridos? Bom, o Rodrigo fez um panorama e já introduziu muito bem, respondendo essa primeira pergunta que foi feita pelo reverendo Flávio. E seguindo essa mesma ideia, eu gostaria que o presbítero fizesse uma ponderação da educação no lar ontem e hoje. Se é que mudou alguma coisa, o que você nos falaria sobre isso? E nesse mesmo sentido, o que nós poderíamos esperar para o futuro? Então, uma comparação, né, da educação ontem e hoje e o futuro. Bom, vamos lá. Então, a pergunta do presbítero Felipe agora se dirige à educação no lar
E essa pergunta, então, já pressupõe, né, até o contexto que nós exploramos da primeira pergunta, né, e existe uma relação lógica. Se eu coloquei que a educação, né, prioritariamente, né, e a compreensão das bases educacionais vem de casa, de fato, né, e começa de casa e a partir da casa na igreja, né, como é que nós traçamos os cenários, né, do ontem, do hoje e do amanhã em relação à educação nos lares? Queridos, eu compreendo que essa é uma pergunta que deve ser analisada com muita cautela. Partindo do Felipe, certamente ela traduz, né, um grau de complexidade que caminha até o ponto, né? Se eu tomar cuidado, eu vou tomar um tombo nessa pergunta. Não vou falar que meu irmão quis ser capcioso comigo, mas de fato, por que eu estou querendo chamar a atenção para o grau de complexidade dessa pergunta? Porque de imediato nós somos conduzidos para uma questão que seria analisarmos os tempos de hoje em relação aos tempos de ontem e nos respondermos a seguinte pergunta: hoje está mais fácil ou mais complicado educar os filhos? Olha, o certo é que quem educou ontem tem uma percepção, quem está educando hoje tem outra. Poucas são as pessoas que talvez tenham educado filhos por mais de uma geração. E às vezes nós fazemos certas análises e olhamos para o passado de modo que nós somos tendenciosos. E alguns olham e pensam o seguinte: ah, não, as mulheres do passado era tudo muito mais fácil para aquelas mulheres, no sentido de terem mais filhos. Afinal de contas, a educação se processava dentro de casa, os meninos comiam juntos, eles eram disciplinados juntos, eles brincavam juntos, então era mais do que natural que se esperar que filhos pudessem nascer, muito mais filhos no contexto de uma mesma família, ser educados ali em blocos, talvez, né, em casas onde 5 meninos ainda era pouco, né, e hoje em dia, se uma família falar que tem 5 meninos, já é algo que assombra, né? O pastor Nelson, agora há pouco a gente estava conversando, ele me falou de uma família com 5 meninos, de repente a gente pensa, poxa, 5 crianças na mesma casa? Nós sabemos que no espaço de 40, 50, 60 anos atrás era algo natural, estava dentro da média, e talvez 70, 80 anos fosse pouco aquilo ali. E a gente às vezes pode incorrer em algo muito enganoso, né? C.S. Lewis até chama isso de esnobismo cronológico, de tentar analisar o passado como se fosse algo mais simples, mais trivial, não é? Menos elaborado, menos sofisticado, menos complexo, não é? E nós nos esquecemos de que cada tempo guarda, sem dúvida alguma, as suas complexidades. E, queridos, analisando o passado, certamente aquele pessoal não tinha tantos boletos de mensalidades como nós temos hoje, ou talvez algum tipo de dificuldade, né? As mães estavam dentro de casa, né, na maioria das vezes, mas nós temos que lembrar que era um mundo também sem muitas das comodidades do tempo atual, um mundo de muita complicação, um mundo onde não tínhamos essa variedade de telefacilidades que nós temos hoje, não é? Um mundo que trazia diversos desafios, um mundo onde você, para ter o pão até a mesa, e isso era não apenas uma tendência, como uma realidade de qualquer família, não é? O pai devia sair de casa bem cedo para arar a terra, e o tempo da colheita, e aproveitar os produtos da estação. A mãe também tinha que lidar com diversas questões ligadas à casa, ligadas ao campo. Não era simples de jeito algum, né? E nós sabemos que muita coisa, sem dúvida alguma, mudou, né, queridos? Mas como é que nós podemos, Felipe, traçar esse cenário de comparação, esse contexto de comparação, né? Será que melhorou ou piorou? Eu particularmente acho que os desafios hoje são cada vez maiores, mais complexos. Aquilo que estava, sobretudo porque aquilo que estava no nosso campo de controle, né, ou no campo de controle de pais e mães, né, isso pouco a pouco, né, foi saindo da nossa esfera de controle e muitas vezes voluntariamente, de modo voluntário, como se nós estivéssemos achando, como se os pais e mães estivessem achando vantajoso
que está lhe sobrando agora mais tempo para suas próprias coisas, para seus próprios afazeres, suas próprias prioridades, já que a missão de educação dos filhos tem sido cada vez mais terceirizada. E nós contamos com o apoio em cada vez mais tarefas. E nós, de repente, temos algo que parece ser um mecanismo que simplifica as nossas vidas, mas que nós podemos pagar um grande preço em função disso. O que esperar para o futuro, se nós compararmos o ontem e o hoje? Sinceramente, queridos, eu creio que só a percepção dessa complexidade e de que algo não está soando muito lógico, nós estamos vendo aparentes contradições, já é um fator de esperança para nós, não é? Então, olhemos com muito cuidado para esses tempos que tendem, queridos, caminhar para cada vez mais comodidades, mais tranquilidade, mais acessibilidade em relação às coisas e cada vez mais para nós olharmos para o nosso próprio eu, não é? E nós sabemos muito bem, enquanto pais e mães, que todo pai e mãe, à medida em que se dispõe e é agraciado por Deus com essa herança do Senhor, de receber um filho na sua casa, uma criança, ele deixa de ser um protagonista que ele achava que ele era, e agora, mais do que nunca, ele compreende que ele nunca foi sequer um coadjuvante, mas apenas um instrumento a ser usado por Deus para a condução de outros instrumentos, a fim de juntos expressarmos glória a Deus em tudo que somos, que temos e que fazemos. Muito bem. Presbítero Rodrigo, em sua fala inicial, o senhor utilizou uma expressão chave. O senhor falou a respeito do senhorio de Cristo. Então, quando o reverendo Flávio perguntou qual seria a relação da família, escola, igreja ou Estado, e o senhor muito bem respondeu, isso vai depender de quem é o dono de nossos filhos. Porque de acordo à cosmovisão cristã, bíblica, que nós vemos na Sagrada Escritura, quem é dono dos nossos filhos não é o Estado. Quem é dono dos nossos filhos não é a igreja enquanto comunidade. Quem é dono dos nossos filhos nem sequer são os próprios pais. De acordo à Sagrada Escritura, quem é o dono, quem é o Senhor de tudo quanto há é Cristo, é Deus. E se Deus é o dono, Ele, vamos utilizar uma expressão, coloca, empresta, ou coloca debaixo dos nossos cuidados. Aqui ao Estado, não, aos pais. Ou seja, os filhos que o Senhor tem, os filhos que o reverendo Flávio tem, o filho, o Benjamin, está debaixo dos cuidados, sob os cuidados do Felipe. E é dever do Felipe, não é dever do Estado, não é dever da igreja enquanto comunidade. Tá? Podem aparecer cooperações, mas quem é o responsável diante de Deus pela formação, pela educação, de acordo com a cosmovisão cristã, são os pais, ou seja, nós. E o senhor muito bem apontou isso. Quando o senhor falou na segunda pergunta, o que mudou, muitas coisas mudaram, e eu concordo, presbítero Rodrigo, muitas coisas mudaram, talvez algumas coisas mudaram para melhor, outras certamente para pior. Mas aquilo que não muda é a palavra do Senhor, e o crente continua sendo crente, se fundamentando nas Sagradas Escrituras, e nós nunca devemos sair disso. Mas a pergunta que agora faço é que, diante de tudo que o senhor falou e abordou na segunda questão, questões de tempo, questões de compromissos, enfim, nós vemos hoje na família tantos afazeres, tantos compromissos reservados aos membros familiares. A pergunta é: como podemos promover uma educação cristocêntrica, sólida e genuína em um mundo caracterizado por tantos compromissos e afazeres cada integrante da família? Como? Ótimo. Uma educação cristocêntrica, sem dúvida alguma, com Cristo no centro. E ao mesmo tempo, vamos pensar juntos, os filhos como herança do Senhor, a responsabilidade que o Senhor nos confiou, de
cuidarmos daqueles que não são nossos, mas estão sob a nossa responsabilidade, e nós estamos inseridos numa gama de compromissos. E, queridos, é interessante, né, aqui eu estou falando, certamente você que é pai, que é mãe, que é filho também está nos ouvindo aí, e também meus interlocutores aqui, todos eles aqui, pais, né? Hoje os compromissos não se restringem definitivamente a pais e mães, né? Dirigem-se também, os filhos estão encharcados desses compromissos, e nós temos assoberbado eles cada vez mais. Tem crianças que têm agendas praticamente profissionais, queridos, né? Eu acho que eu poderia até cortar o advérbio praticamente, agendas profissionais, não é? Hoje em dia, nós temos buscado lapidar os nossos filhos em tantas ferramentas que nós julgamos que são essenciais para o cotidiano deles e para eles poderem enfrentar esse mundo. E o menino desde novo já tem aula, não só de idiomas, como também de música, de literatura, de pintura, de judô, de aikido, e vai por aí afora, e nós poderíamos chegar assim ao infinito, né? E de fato, realmente, então é muito interessante nós salientarmos isso, e muitas vezes, para não falar que em todos os momentos somos nós que estamos assoberbando os nossos filhos nesse contexto e tudo mais. E de repente, então, nós falamos a respeito de educação cristocêntrica. Como compatibilizar isso tudo? Pastor Nelson, eu compreendo que tudo passa por nós compreendermos de fato o papel reservado, né, a Deus, a sua palavra, ao senhorio, e eu volto à questão do senhorio de Cristo, a nós fugirmos na nossa casa, nos nossos lares, no nosso cotidiano, e na expressão das nossas vidas, dessa visão e dessa tendência que nós temos de compartimentalizar as coisas. Eu gosto muito de um pensamento cunhado por Hudson Taylor, pelo menos eu tive a oportunidade ao ler a biografia de Taylor, e eu quis carregar isso para a minha vida. E Taylor falou o seguinte: ou Cristo é Senhor de tudo, ou não é Senhor de nada, né? E esse pensamento, de certo modo, muitos autores, né, e evidentemente, até por ser bíblico, né, traduziram a verdade das Escrituras, já o expressaram, e é algo tremendo para as nossas vidas. Quantas vezes nós temos vivido, né, nosso cotidiano, você que está aí, não é? Tentando compartimentalizar, tentando departamentalizar a sua vida, tentando separar as coisas de Deus e as coisas do mundo como se fossem categorias estanques, como se você pudesse pensar na esfera do seu trabalho como algo que não tem a ver com a sua adoração a Deus, com a oportunidade que Deus te concedeu para render glórias e tributo e honra a Ele com aquilo que você é, como você pensa, o que você pensa, o que você faz. Né, evocando até o exemplo, né, da rainha Esther, né, naquele contexto, né, daquele prenúncio que havia ali de um massacre dos judeus, e o seu primo, o tio, Mordecai, se achega à presença da rainha. No capítulo 4 do livro de Esther, aquela moça é confrontada com algo que deveria latejar em nossos corações todos os dias, que é o quê? O seu primo, o tio, lembra para ela o que? Olha, quem sabe se para uma conjuntura como essa, você foi levantada como rainha. Então, nós devíamos trazer para as nossas vidas, você foi levantado para conjunturas como essas que você tem enfrentado. Onde você foi colocado no seu trabalho, a casa onde você mora, no lugar onde ela está, os seus afazeres do cotidiano. E, queridos, quando nós compreendemos essa perspectiva, não há encargo que nos tire da presença de Deus, não há compromisso que nos afaste do propósito de Deus, não há situação que me faça compreender que Deus é menos importante. Pelo contrário, eu vou compreender que o meu trabalho, que as situações mais simples do cotidiano meu e também dos meus filhos devem redundar em glória a Deus. E aí eu compreendo que este menino, ao ir para a escola, ao ter contato com colegas, com seus professores, ao abrir um livro de matemática, ao estudar para uma prova de ciência, vai compreender que tudo aquilo é cuidado de Deus na sua vida e é oportunidade concedida pelo Altíssimo para um aprofundamento do relacionamento e para que a glória de Deus seja expressa através da vida dessas crianças. Então, queridos, a visão cristocêntrica está de fato não simplesmente em colocar Cristo no centro, como em vivermos para a glória de Deus
radicalmente, incondicionalmente, não é? E compreendermos que se Deus está nos colocando diante de responsabilidade, de situações, de afazeres, de compromissos, é porque nós não devemos ser negligentes, devemos encarar aquilo ali e que seja propósito, evidentemente, né, à medida em que nós submetemos, né, examinemos os nossos corações mediante a ação do Espírito Santo, para nós compreendermos se de fato, né, nós estamos nos atentando à vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Presbítero Rodrigo, quando você estava respondendo a pergunta do presbítero Felipe, que era sobre a educação no lar ontem e hoje, né? E você fez uma abordagem muito boa, muito esclarecedora. Isso me fez pensar nesse contexto que a gente vê hoje, né? Dos lares, onde os pais, os cônjuges ali, eles repartem responsabilidades profissionais, têm os seus encargos profissionais, que é muito diferente de como era outrora, né? O contexto que a gente vive hoje é assim outro. E penso que aquilo que despertou em mim, a pergunta que me foi despertada aqui, enquanto você falava, pode ser a pergunta de muitos daqueles que estão nos assistindo agora, que é como que torna compatível, como compatibilizar, né, as bases de uma educação verdadeiramente cristã, né, com essa necessidade de partilhar também esses encargos que os cônjuges têm hoje, com essa realidade que é tão presente, eu diria até que predominante, né, nas famílias hoje. Como que a gente pode encarar isso? Realmente, essa é uma ponderação muito oportuna, queridos, nós enfrentarmos, né, de nós trabalharmos. De fato, a realidade dos lares hoje é absolutamente distinta no que diz respeito aos afazeres, à partilha de responsabilidades, e nós não podemos nos enganar. Nós estamos no século XXI, nós estamos vivendo tempos em que a presença das mulheres no mercado de trabalho não é simplesmente uma tendência, é uma realidade expressiva, é a regra, como o pastor Flávio muito bem colocou, né, sem dúvida alguma. Agora, queridos, é interessante nós compreendermos também, né, e aproveitarmos aqui para nós, mais uma vez, tentarmos identificar, né, o passado e o presente e aproveitar lições do passado para podermos direcionar algumas ações, né, em tom prospectivo para o futuro. Nós compreendermos também que se nós tínhamos mulheres em casa como algo que era regra nos tempos, né, passados, que era algo muito mais recorrente, isso foi mudando gradualmente. Por outro lado, nós sabemos que, a despeito da predominância da presença de mulheres em casa, a educação nunca foi uma missão estritamente feminina no passado, né? De fato, homens sempre se empenharam nesse propósito, sempre instruíram seus filhos, estavam presentes, né, no que diz respeito ao zelo ao Senhor, ao cuidado, à instrução no caminho do Senhor. E eu não tenho dúvida alguma de que nós devemos absorver essa advertência, essa lembrança, e isso deve nos orientar. Não é? Independente de pai e mãe hoje estarem, né, na maioria dos lares, né, expressivamente estarem envolvidos no mercado de trabalho, ainda que algumas mulheres, tem mulheres hoje, né, pastor Flávio, que comemoram dispor de meio período, né, de trabalho. Já é um motivo de comemoração, porque é raridade, de fato, né? Pensar assim, não, ela tem ainda uma porção do dia em casa, e outras mulheres ouvem aquilo e se sentem privilegiadas, né, e veem aquilo ali como motivo de privilegiado, se sentem assim, acham que realmente aquela mulher é privilegiada. Então, nosso senso de referência, né, de fato, hoje, compreende as questões deste modo, mas nós devemos nos lembrar que, sob uma cosmovisão cristã, ambos os cônjuges têm uma vocação essencial no contexto da educação. Queridos, quando nós nos debruçamos, né, no conteúdo da palavra de Deus, eu gostaria até de aproveitar, né, para rememorar esse texto que, para mim, eu carrego
como um texto basilar, né, entre tantos das Escrituras, né? Eu gostei muito no programa passado, infelizmente não pude estar presente por outros motivos, mas o pastor Flávio chamou atenção para Gênesis capítulo 1, versículo 1, né, onde ele colocou, é o mais importante, o versículo mais importante, porque é a base de sustentação de tudo que vem depois. Não que o resto não seja importante, mas decorre daquela verdade assentada em um só versículo. E quando eu me dirijo para o texto que eu vou falar, que é Deuteronômio 6, né, que eu vou mencionar, Deuteronômio capítulo 6, queridos, o cuidado, né, da lembrança, Deuteronômio é a segunda lei, mas na verdade era a recordação da lei de Deus para o seu povo, através da boca ali, da expressão de Moisés. Deuteronômio capítulo 6, versos 1 em diante, esses, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel. Não é, a mensagem não é para os homens de Israel. A mensagem não é apenas para as mulheres de Israel. É para todo Israel, o povo de Deus. Era para ouvir para quê? Porque esse povo tinha que aprender e cumprir. Era para ouvir porque esse povo, além de aprender, ele tinha que temer e guardar. Era para ouvir porque esse povo, além de aprender e cumprir, temer e guardar, devia transmitir e compartilhar. É certo que nós sabemos que muitas dessas questões hoje estão envoltas em cortinas de fumaça. E nós vemos, o que eu quero falar com cortinas de fumaça? Nós temos diversas discussões, né, ligadas a esse tema. A mulher no mercado de trabalho, tem gente que acha um absurdo, igreja acha isso um absurdo, Bíblia, né, é contra essas coisas, a Bíblia é contra a igualdade entre os sexos e tudo mais. Queridos, se você tiver uma leitura mínima da Bíblia, você vai perceber que não existe nada, nem ninguém, ou qualquer sistema de pensamento que seja mais valoroso à mulher do que Cristo, do que a Bíblia Sagrada, do que o cristianismo. Mas cortinas de fumaça à parte, queridos, e nós temos várias, né, ligadas a essa situação, não é? Coisas como alegar um pretenso arcaísmo da Bíblia, que a Bíblia é retrógrada, não é? Ou que a igualdade é uma tendência, na verdade é uma realidade, deve ser respeitada. Queridos, de fato, se nós nos atentarmos, não é, a missão da educação, isso transcende qualquer questão de gênero, isso transcende qualquer questão, não é? Que nós podemos ter, em que nós estejamos talvez sendo doutrinados, sem talvez até percebermos, né, diante de tantas situações nas quais nós estamos imersos hoje em dia. Evidentemente, existem papéis bíblicos, não é? Nós sabemos muito bem, nós compreendemos, não é, a missão precípua do sacerdote do lar, da sua adjutora, sim, né? Mas nós sabemos que são funções absolutamente intercomplementares, até porque são fundadas, né, espelhadas na relação entre Cristo e a igreja, onde o bonito é quem aprende a se doar de uma maneira plena em função desse propósito comum, e isso tudo reverbera na educação. Queridos, é tudo para a glória de Deus. Homem e mulher, pai e mãe, educando seus filhos com um só propósito, né? E mirando o alvo, e o alvo deve ser Cristo. Muito bem colocado pelo presbítero Rodrigo. A cada pergunta e a cada resposta, eu estou aqui aprendendo, né, com os meus irmãos. Eu fico muito feliz de estar aqui ouvindo todas essas coisas e aprendendo junto também com a igreja tudo isso que está sendo dito aqui hoje, né? Presbítero Rodrigo, nós sabemos que as nossas famílias recebem inúmeras influências, não é? Influências da mídia, das redes sociais, influências culturais, não é? Até mesmo esse programa, né, está sendo transmitido por uma rede social, que é o YouTube, não é? Nesse caso, uma influência boa para as famílias, né? Mas nós sabemos que a família recebe todo tipo de influências, né? Então, nesse contexto, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Família cristã, educação no lar e influências culturais, midiáticas e sociais.
receber, rejeitar ou redimir? Os 3 R's estão aí, né? Felipe, mais uma vez, com uma pergunta capciosa para a gente: receber, rejeitar ou redimir. Queridos, eu acredito sinceramente que esse dilema acompanha todos os pais e mães por todos os momentos. Talvez isso todos os dias bata na porta da tua casa, e quando não bate na porta da sua casa, sabe o que aconteceu? É porque já entrou na sua casa, e entra de diversas formas, e hoje em dia as formas são cada vez mais sofisticadas. Nós recebemos influências de diversos modos, por diversos mecanismos, não é? Foi-se o tempo em que desligávamos a TV e achávamos ali que os problemas de ingerência externos estavam resolvidos, ou então que nós falávamos para os nossos filhos ou filhas: olha, toma cuidado com aquele coleguinha, com aquela situação aqui e ali, você não pode ir na casa do fulano ou do ciclano, que essas situações estariam sob a nossa zona de influência. Queridos, nós sabemos que a coisa hoje vai muito além, e nós estamos sim expostos a diversos níveis de influência. E, queridos, é interessante, e nós já abordamos isso, né? A resposta para essa pergunta, e eu acredito que uma resposta saudável, ponderada, passa por uma devida compreensão do que é a cosmovisão cristã, não é isso? E não só em termos conceituais, como em termos de apropriação disso para a minha vida, porque se nós tivermos uma devida compreensão disso, nós poderemos olhar para esse mundo e aquilo que nós temos da sabedoria das Escrituras: olha, prova e vê, não é? E retém aquilo que é bom, prove de tudo e retém o que é bom. Ou, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, não é? Isso vai ganhar um contorno de sabedoria para as nossas ações, para os nossos procedimentos. Por quê? Porque nós teremos nossos olhos, nossos alvos na cruz. Será que essa série nova edifica ou não edifica da minha casa? Será que é coisa para eu rejeitar? Ou então, eu vou abrir a porteira e não... Tudo isso é produção cultural, e bobagem é ficar atribuindo valor moral para produções culturais. Será mesmo, queridos? Eu estava tendo oportunidade antes, e você que não tem oportunidade de estar conosco aqui no Ao Redor da Mesa, queridos, eu já fui edificado aqui antes de começar, né, tremendamente. O pastor Nelson conversando um pouquinho aqui comigo, eu pude beber um pouco da sabedoria desse homem de Deus, ele falando que tudo quanto é sistema de pensamento, que aquilo que aparece de uma forma que soa absolutamente normal, banal na nossa vida, aquilo envolve crenças. Aquilo envolve crenças. Existe uma posição, existem valores por trás. Já dizia um professor dos meus tempos de faculdade, né, gostava de falar que neutro, gente, é só detergente. Pessoas não são neutras. E sistemas de pensamentos que são calcados, né, em valores que são formulados por pessoas, absolutamente não são neutros. E nós devemos tomar muito cuidado, sem dúvida alguma. Então, Felipe, sendo muito sintético e sabendo que nós vamos ter muita lenha para queimar nesse sentido, porque nós estamos tendo um tom propositivo e prático, entre o receber, o rejeitar e o redimir, eu quero olhar para a cruz com fé, sabendo que do meu Redentor, né, vai vir a resposta para essa quantidade de dilemas que nós temos diante dos programas da Netflix, diante das influências de diversas sortes que batem à nossa porta ou já estão dentro da nossa casa. Muito bem. Nós já estamos chegando ao final, encerrar do nosso programa. Presbítero, mas tem ainda mais uma pergunta, e nessa pergunta você vai fazer uma apanhada também, um recordatório de tudo que foi dito hoje. Nós acreditamos na aliança, nós acreditamos em pacto. E pacto e aliança na Bíblia não é entre iguais, não. O que a Bíblia nos revela é que Deus, como soberano, Criador do céu e da terra, Deus soberano, nos chama, motivado pela sua pura graça, misericórdia, amor, e nos diz: você vai ser, eu serei teu Deus, você vai ser meu filho, eu vou te revelar a minha lei, e você só vai obedecer e vai falar: sim, Senhor, sim, Senhor. Como diz o ditado popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo, e deveríamos ter juízo mesmo.
E o Senhor se compromete a cuidar, a ser o nosso Salvador, guardar, nos proteger. Davi tinha muito bem claro isso quando falou em Salmo 23, o Senhor Deus é o meu pastor. Muito bem. Dentro desse contexto de aliança, Deus revela para Abraão, nos revela a nós a respeito de como Deus considerava Abraão. E diz assim a palavra do Senhor: porque eu o escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, segundo este versículo, Deus nos revela que na sua aliança, no seu pacto, Ele espera de nós que as gerações futuras saibam do Deus que se nos revelou. Então a pergunta é: como nós podemos vivenciar o legado geracional em nossas famílias, no âmbito da cristandade contemporânea? Como nós podemos vivenciar esse legado que não foi passado de geração em geração? E essa é a ideia. E digo mais, se pudesse acrescentar, como nós poderíamos passar isso às gerações futuras? Queridos, essa pergunta, na verdade, é uma síntese de tudo que nós falamos, sem dúvida alguma, né? É possível, eu não tenho dúvidas de que não só é possível, como é desejável e é urgente, né? E eu queria, pastor Nelson, já que é a última pergunta, né, evocar, né, em relação a essa resposta, como vivenciar esse legado geracional nos nossos lares, né? Um texto tremendo que nós temos ligado a essa questão, né, que fala muito ao meu coração, né, que diz respeito é um salmo didático de Asaf, né, o contexto dele, Salmo 78, né, e esse texto fala tremendamente ao meu coração, justamente, né, o valor do legado geracional. E a partir do versículo 3, do Salmo 78, nós temos: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. São os versículos 3 e 4 do Salmo 78. Eu te pergunto, será que essa história tem sido contada e narrada na tua casa? Não é? Porque o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, nós vamos contar para eles. Querido, se você não percebeu, alguma história está sendo contada na tua casa. Mesmo que você não esteja falando nada, alguma história está sendo contada através das suas atitudes, dos seus comportamentos, dos seus valores que são absolutamente percebidos no contexto da sua casa, do seu senso de prioridade. E o que o Senhor, não é, nos exorta nesse nível de relacionamento, né, nessa perspectiva tremenda, né, que é alimentada a partir desse legado geracional que nós podemos vivenciar na nossa casa, contem a mais bela das histórias, a da redenção proporcionada, né, pelo sangue vicário de Cristo. O Filho de Deus que se fez homem para que todos os homens se fizessem filhos de Deus, nas palavras de C.S. Lewis, que você não encubra essa história como legado maior da sua casa para as gerações vindouras. A palavra do Senhor nos conta, no livro de Juízes, no capítulo 2, que quando Josué e os anciãos do tempo de Josué viveram, enquanto aqueles homens viveram, todos seguiam o Senhor, mas depois que Josué e os anciãos daquele tempo morreram, levantou-se uma geração que não narrou os feitos do Senhor para a próxima geração, e de repente a história deixou de ser contada. Nas escolas dominicais não se contava mais a respeito do Deus que com seu braço forte retirou o seu povo do Egito, do Deus que abriu o Mar Vermelho e de tantos milagres e provisões e cuidados. E o que acontece? Um dos textos e dos contextos mais tristes revelados nas Escrituras. A palavra do Senhor fala que a mão do Senhor ia, mas contra o povo, e pesava sobre aquele povo. E em tudo o que faziam, a mão do Senhor estava com eles, mas contra eles, não é? Trazendo julgo. Queridos,
que nós vivamos debaixo dessas promessas, dessa tremenda possibilidade que é proporcionada por Deus e é absolutamente fiada e anelada em quem Deus é, não é no que eu sou. Porque se dependesse do que nós somos, fazemos ou deixamos de fazer, absolutamente nada funcionaria. Mas Deus transmite esse legado, né, para as nossas realidades, das nossas famílias, como um privilégio, como um tesouro. Não despreze esse tesouro e esse privilégio. Conte a mais bela das histórias e viva a história do amor de Deus pelo seu povo, revelado através do seu Filho, e que tudo redunde em glória a Ele. Amém. Presbítero Rodrigo, queremos agradecer por estar hoje conosco. Agradecemos ao reverendo Flávio, presbítero Felipe, obrigado pelo seu tempo, a equipe técnica, o reverendo Jean, que está coordenando tudo isso. Muito obrigado. Conte uma história, mas conte a história verdadeira. Conte a história que se fundamenta na palavra de Deus, na cosmovisão cristã. Nossos filhos estão ouvindo muitas histórias. Sempre se ouve uma história, é inevitável. E tomando essa linha de raciocínio, tomando esse gancho, no próximo programa falaremos precisamente de uma das mais agressivas, de uma das mais tóxicas histórias que estão precisamente dentro das instituições educacionais, o humanismo. Mas isso vamos deixar para a semana que vem. Orem por nós, que Deus nos dê a sabedoria necessária, nos dê o discernimento para poder extrair, como o presbítero Felipe falou, eu gostei muito da frase, não vou conseguir reproduzir, tá? Mas em essência é que nós devemos extrair tudo das Sagradas Escrituras. Deus abençoe, um grande abraço e até semana que vem.